Ótimo. Obrigado, André. Boa reunião para Pessoal, vocês. Obrigado, André. Pessoal, Boa noite. boa noite a todos. A gente está começando aqui mais uma reunião, né? Uma conversa com gestores. Fazia um tempo que a gente não fazia. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar recebendo o Daniel Rasto, que ele é sócio fundador e aí gestor de investimentos da Indy Capital. É um fundo que já tem aí mais de 8 anos aí no mercado, bem resiliente, uma vol aí bem superior a muitos dos pares, né? Alguns de vocês que são nossos clientes já conhecem, quem está começando agora, quem está entrando agora, já deve ter ouvido falar também. E aí, Daniel, eu queria que você começasse se apresentando, apresenta um pouco da tua história. Você tem um background aí em Private Equity, né? Trabalhando no Banco Central, bem diverso, né? Uma cabeça bem diversa aí, vamos dizer assim. E conta um pouco da história da fundação, como é que surgiu a Indy, tua história e esse nome, né, também. De onde vem o nome da Indy? Legal, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer em nome da Indy. Bom, assim, a Indy é uma casa 100% focada em ações, né? A gente só tem uma estratégia, long only, então a gente gosta muito do que faz, a gente já faz isso, a gestora existe há 9 anos, a gente tem 8 anos de histórico de fundo, e a gente reúne um time de profissionais com um histórico muito complementar, pessoas com experiências em private equity, análise macro, carreira executiva. Eu sou um dos fundadores e um dos gestores, a gente tem uma cogestão, né? Eu, o Felipe Montanha, o João, o Jacó, tem vários analistas e gestores que fazem parte do nosso time. O nome Indy tem a ver com pensar fora da caixa, pensar de maneira independente, né? Então, lá atrás, quando a gente fundou a Indy, estava pensando o que seria um nome que representasse a forma que a gente pensa, e eu acho que Indy sintetiza bem isso, né? Que é um pouco pensar com independência, ter o nosso próprio norte, as nossas próprias ideias, e tentar traduzir isso em bons investimentos para os nossos clientes. O nosso retorno aí desde o início é da ordem de quase 19% anualizado, né, contra um pouco mais de 8% do Ibovespa, ao longo desses mais de 8 anos, e muito em função de uma estratégia de investimento que busca grandes empresários, grandes empreendedores, empresas com modelos de negócio muito fortes, né, assim, empresas que de fato tem um diferencial competitivo grande, e até se fala um pouco da nossa avó, a nossa avó é mais baixa, né, do que a média. Isso, exato. Assim, então, tinha uma casa que muito focada no que faz, a gente tem hoje cerca de 2,5 bi sob gestão, uma base de investidores bem diversificada, mas muito com perfil de longo prazo, né? Então, family offices, fundo de pensão, e um capital proprietário também, que é o capital dos sócios, que tá sempre aplicado nos mesmos fundos que os nossos clientes, né? E aí, um pouco da minha carreira, eu comecei, de fato, na área econômica, me formei em economia pela USP, emendei no mestrado. Na época, eu estava com ambições acadêmicas, né? Aí fui até trabalhar no Banco Central, em Brasília, na área de pesquisa do Departamento Econômico. Era na época do Meirelles, então era uma época que tinha bastante atividade em Brasília, assim, era um governo novo, foi aquele primeiro governo Lula, que foi um governo que eu acho que foi bem sucedido. Sim. Mas foi uma experiência legal. No final, eu vi que não era muito a minha praia, essa parte acadêmica, tinha uma inquietação para ir para o mercado mesmo. E aí acabei indo trabalhar com fusões e aquisições no ABN AMRO, tive uma experiência aqui no Brasil, um tempo na França também. E depois fui trabalhar com Private Equity, da onde eu e o Felipe Montanha, que também foi do Pátria, né? Ele ficou vários anos lá, até mais do que eu. A gente traz um pouco da experiência para o dia a dia da Indy, junto com a experiência dos outros sócios, né? E no Pátria foi legal, que era assim, uma experiência tanto de investidor, mas também como executivo. Então,
eu fui CFO de empresa, fui Ô, diretor. Daniel, e para quem não conhece, né, acho que é bom você falar um pouco também dessa questão do Private Equity, né, que acho que você vai chegar nisso lá na frente, mas o que é que te ajudou também, né, essa questão do Private Equity? É a diferença de investimento em bolsa, em empresas abertas e do Private Equity. E o Pátria, né, ele tem essa tendência de pegar empresas com alto crescimento, né, e que estão se consolidando, né, vai entrar lá, vai consolidar o setor, vocês entram como executivos também, participam muito dessa gestão. Então, você vai complementar, né? Como é que foi essa experiência aí no Pátria? O private equity ele acaba investindo nas empresas de capital fechado, né, a maior parte deles, e eles conduzem essa empresa, né, investem e fomentam o desenvolvimento dessas empresas com o intuito de depois vendê-las ou via uma venda para algum outro comprador ou via bolsa, né, que aí é o que a gente faz, que é o public equity, né? Então, eu acho que mas o interessante do private equity é que você tem menos chance de errar, porque quando você entra numa empresa e deu errado, você não consegue vender ela, você não tem a liquidez da bolsa para vender a qualquer hora. Então, na prática, eu acho que são tiros que tem que ser muito certeiro e as teses têm que ser muito profundas e você tem que fazer um nível de diligência e muitas vezes é mais profundo do que de uma empresa de capital aberto que você tem mais informação. Então, e normalmente você busca teses de crescimento, né, de longo prazo. A gente gosta muito na Indy de teses de crescimento estrutural, né, que é o que a gente chama aquelas empresas que têm um diferencial competitivo grande, empresas inseridas em setores que crescem bastante, quer dizer, setores que ainda não estão maduros, né, que ainda estão aumentando a penetração deles na economia brasileira, e empresas que tenham uma participação de mercado ainda pequena, idealmente. Quer dizer, elas podem ir ganhando share, seja via o crescimento orgânico, né, dela e do setor, e também via aquisições. Então, quando a gente combina tudo isso, são empresas que, ao longo de 3, 4 anos, elas crescem bastante, podem até dobrar ou multiplicar de tamanho, né? Então, esse é um pouco da tese que a gente é bastante focado, né? Esse tipo de tese, em geral, E seu sócio também veio do Pátria, né, Daniel? veio. Seu sócio veio do Pátria também, né? Acho que vale O de passar cogestor para o aí próximo também, né? slide, né? Assim, a gente tem uma cogestão na Indy, né? São vários gestores, né, e analistas. E um ponto importante, viu? Só, desculpa te interromper de novo, mas eu vi que vocês se conhecem desde a escola, É, né? o Vocês têm essa história também, né? Felipe Montanha e eu, a gente se conhece, estudou no colégio juntos, depois cada um foi trabalhar para um canto e a gente se encontrou de novo, né? Mantivemos amizade, mas a gente foi trabalhar juntos no Pátria. Então, somados os 3 anos e meio que eu trabalhei no Pátria, ele já estava lá, mais o período de Indy, né? A gente já está há 12 anos ali numa parceria de trabalho e que a gente acabou trabalhando a maior parte desse tempo na Indy, mas a gente já trabalha há muito tempo, já se conhece há muito tempo, então isso ajuda bastante no dia a dia. Então, além do Felipe, né, que fundou a Indy junto comigo, o Henrique Jacó está conosco há vários anos, mais de 6 anos, veio do Credit Suisse, também é um sócio importante, também gestor. O João Nerasti também trabalhava antes na Velt Investimentos, e também é um dos gestores e sócios relevantes. Felipe Bravo veio da SPX do Rio, também é sócio da casa, e aí a gente tem um time no total de 9 pessoas na área de investimentos, tá? Na parte de Aham. operações, a gente tem 4 pessoas, contratamos mais uma, e na parte institucional, mais 4, incluindo o Henrique, que está aqui conosco, aqui o Alecrim está aqui na live. Então, é um Sim, sistema ótimo. de sociedade, todo mundo, ao longo do tempo, vira sócio da Indy, isso acaba estimulando muito o trabalho, né, de cada um, a dedicação, acaba alinhando todo mundo, né, no sentido de reter os talentos e também incentivá-los a trabalharem por vários anos conosco, que você vai distribuindo participação da sociedade, isso acaba sendo
enfim, acho que uma coisa justa e que estimula Motivação todo também, mundo. né? É, uma Para mais motivação, isso. exatamente. Falar um pouquinho do fundo, né? Eu comentei que a gente busca essas empresas com esse perfil, que acho que tem a ver com o nosso passado de private equity, né? Que são essas empresas que estão nesse movimento de crescimento acelerado, e na prática são empresas que estão num período de geração de valor muito relevante da vida delas. Tá? Então, a gente fica tentando achar esses momentos, né, esses períodos das empresas, e a nossa análise é muito individual, assim, olhando cada empresa. Obviamente, a gente olha o que está acontecendo na área macro, né, assim, no Brasil, no mundo, às vezes num determinado setor, né, a questão cíclica daquele setor, mas o que é mais preponderante é a análise de cada empresa, como que ela está evoluindo, quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa, os diferenciais competitivos dela, essa empresa ela tem uma sustentabilidade importante para frente, né? Então, assim, isso é o que acaba a gente olhando e buscando pessoas que tenham esse sonho grande, que são bons alocadores de capital, assim, mulheres e homens que tenham esse empreendedorismo na veia e que, assim como vocês buscam bons gestores, a gente também, como investidores, a gente busca também bons gestores das empresas, né? Isso. Que são pessoas que, quando enfrentam um desafio grande, tipo o Covid, né? Que acho que elas sabem aproveitar o limão para fazer uma limonada e eventualmente saírem até mais fortes dessa crise. Então, várias empresas que a gente tem no portfólio, na nossa carteira, elas aproveitaram a crise para se sobressair, né? Comprar um competidor menor, ampliar o market share dela em cima de algum concorrente que sofreu mais. Então, é isso que a gente está buscando ali na hora que a gente tem que identificar uma empresa. Quando a gente Perfeito. olha o nosso portfólio, a gente tem, assim, uma carteira mais diversificada, tá? Em geral, umas 25 empresas. Nossas posições grandes variam entre 8% e 12% do fundo. E a Isso gente explica um pouco também, né, Daniel? Eu acho que vocês nem olham para a volatilidade, mas eu acho que explica um pouco também essa boa volatilidade com relação aos pares, né? Uma volatilidade mais baixa. de fato, assim, a gente não olha a volatilidade, a gente entende que ela é um resultado do nosso processo de investimentos. Uhum, exato. E É o que processo, né? porque a volatilidade passada às vezes não explica o que vai acontecer no futuro, né, das empresas. A empresa mudou tanto, mudou o CEO, ou ela lançou um novo produto que mudou toda a trajetória da empresa. Então, eu acho que a gente prefere mais olhar a história e ter rituais e processos bem claros, né, e que a gente consiga fazer bons investimentos. Se a gente fizer tudo bem feito, a volatilidade, eu sei que é uma medida de risco que muita gente acompanha, mas pelo nosso perfil, o fundo é mais diversificado, a gente não concentra tanto num único setor, então eu acho que não é Isso. tão o nosso tema assim de preocupação, digamos assim. O que a gente faz de tamanho de posição, a gente olha muito assim, não só o retorno esperado, né, de cada empresa, que a gente vai a avaliação econômica financeira da empresa, né, os nossos modelos, então quanto que a gente espera de retorno nos próximos 2, 3 anos, mas a gente criou também uma ferramenta de avaliação proprietária, que é o rating proprietário, que a gente dá notas para as empresas. E aí a gente olha vários fatores de modelo de negócios da empresa, se a empresa, qual que são as métricas de rentabilidade, geração de caixa, se isso é sustentável, se não é, se a empresa tem uma cultura, uma governança sólida, quem são os executivos, quais são os incentivos que ele tem, né? Assim como a gente falou da Índia agora há pouco, né, de motivação, a gente também olha muito para ver se essa motivação existe nas empresas que a gente investe. E depois tem outros aspectos também na parte de alavancagem das empresas, e também de estrutura de capital, ou até de aspectos de ESG, né, de sustentabilidade também. E aí, por fim, a liquidez, né, que também não dá para investir em empresas tão ilíquidas, a gente investe em alguma ou outra, mas isso acaba limitando o tamanho da posição.
gente tem bastante receio de ficar preso numa posição, então a gente tem alguns limites de liquidez bastante rígidos. Daniel, eu imagino até pelo seu background aí, né, que é você sempre foi muito forte nessa questão de Private Equity. Isso tudo que você está falando também não é só planilha, né? Não é só planilha, né? O trabalho, ele é feito mais intenso, né, dentro das empresas também, né? Vocês estão mais próximos, né? A gente tenta, assim, lógico, né? A planilha é sempre importante, você tentar mensurar e ter uma projeção bem calibrada, né, do que deve ser o resultado da empresa nos próximos anos, mas eu acho que essa proximidade com a empresa, você construir esse relacionamento com a empresa, e não só com ela, mas com os concorrentes dela, às vezes não listados, né? A gente tenta entrar, ficar próximo do universo daquele setor. Então, por exemplo, a área de saúde, que é uma área que a gente investe bastante, a gente tem um investimento em Intermédica, que é a maior posição do fundo. A gente sempre está falando com as operadoras não listadas, estamos falando com os hospitais, fontes pagadoras, entendeu? Assim, você tem que entrar nesse mundo para entender o linguajar e com os anos você vai sabendo se situar lá. Então, mas o relacionamento com a empresa também é importante. Então, não só a gente conhecer a área de relacionamento com investidores, mas também conhecer quem são os sócios, eventualmente os conselheiros da empresa, o CEO. A gente sempre tenta criar uma proximidade e muitas vezes com o intuito de ajudar as empresas também. Então, sempre que a gente pode, a gente divide nossas análises com as empresas, Interessante. a gente olha muita coisa que está acontecendo lá fora e às vezes traz para cá, fala, olha, isso aqui está acontecendo numa mesma empresa do seu setor, será que não vale? Será que você já viu isso ou não viu? Muitas vezes eles já viram, né? Porque eles também estão Sim, antenados, mas gera uma troca de ideias bastante rica. Então a gente olha bastante lá para fora para tentar antever um pouco o que pode acontecer aqui, né? Assim, em alguns setores. Né? perfeito. Principalmente nessas empresas que a gente está vendo que tem esse papel de consolidação, né? Então eu acho que se olha para fora, você consegue replicar aqui coisas que devem acontecer, antecipar um pouco o que pode acontecer aqui. Isso. E aí, acho Dizem que que a gente está sempre 20 anos atrás do que acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? não tem essa coisa, É, acho que lá, né, as coisas acontecem mais rápido, mais cedo, e aí você consegue, acho que, por exemplo, no e-commerce, né, você vê que é muito mais penetrado lá do que aqui, na parte de tem várias áreas, né? Tipo, na parte de aluguel de automóveis, aqui vem se ampliando bastante, lá é bastante penetrado. Tem várias áreas, assim, e lá é o mercado tão grande que você tem vários exemplos de empresas que deram certo, deram errado, então você tem exemplos de empresas que deram errado também, e você consegue entender por que deu errado também. Não é só o que dá certo, tá? Acho que não é porque não. ótimo, Acho que tem um pouco disso também. Acho que legal. pode passar, Alecrim, esse daí. Então, assim, aqui é um pouco, a gente, não sei se vocês querem entrar tanto nesse detalhe, mas é só falar um pouco a nossa ferramenta que a gente avalia as empresas. Então, tem 5 variáveis, são uma série de perguntas e é uma tabela que a gente vai preenchendo para cada empresa. São 5 variáveis: o modelo de negócios, a geração de valor, a questão da gestão e governança da empresa, né? Basicamente a cultura da empresa, a questão social e ambiental dela, então, por fim, a estrutura de capital. Cada uma desses blocos tem um peso, então a gente faz uma ponderação dessas variáveis e chega numa nota, tá? E essa nota que está nesse eixo X aqui embaixo, a gente compara com o retorno esperado dos nossos modelos para cada uma das empresas. Então, cada pontinho aqui é uma empresa, uma foto no tempo. Assim. Então, hoje eu tenho, assim, olhando as empresas que a gente cobre, né, que a gente acompanha, para cada empresa o modelo de avaliação nosso, ele indica um retorno esperado, né? Então, um pontinho aqui em relação a esse retorno esperado no eixo Y. No eixo X é a nota dela, é o quartil que a empresa está. Quanto maior o quartil, melhor a empresa.
Então, mais ou menos 80% da nossa carteira está concentrado em empresas no primeiro e segundo quartil, que é desses 50 ao 100. Tá? Então, são empresas que têm uma nota mais alta, são empresas que têm mais qualidade, mas também têm mais atratividade, porque esse rating ele mede qualidade, né? Governança, sustentabilidade, uma série de coisas qualitativas da empresa, mas também atratividade, né? A questão do crescimento, né? Isso, assim, tem empresas, por exemplo, a Ambev, né? Uma empresa que já está muito madura, ela não tem mais Sim, tanto crescimento, né? Ela já está lá, tem um share muito consolidado, ela cresce com o PIB, com o setor dela, cresce pouco. Mas tem outras empresas, por exemplo, citei a Intermédica, ou a Local Web, por exemplo, empresa que vem surfando muito essa onda do e-commerce e também fazendo aquisições em paralelo, inclusive ontem eles anunciaram mais uma. Né? Então, eu acho que essas empresas que estão ainda em setores que ainda não penetraram, elas acabam tendo uma nota de crescimento que interessante. é mais alta. Então, isso puxa a nota dela também. Tá? Então, Você tem um case interessante em Unidas também, né, Daniel? sim, tem Você até falou a aí gente desse pode. setor, né? Aqui entrando já na carteira, né? Essa aqui é a nossa carteira. A gente divide um Pulando um pouco pouquinho aí. aqui a gente divide ela nos tipos de tese que a gente tem, né, atualmente. Então tem essas teses de crescimento acelerado, que é um pouco aquilo que eu comentei um pouco mais cedo, né, que as empresas que têm um diferencial competitivo grande, né, em geral o primeiro ou até o terceiro player no setor de atuação, mas claramente são os líderes. As empresas têm um share ainda que pode crescer e o setor cresce bastante. Então, é bem aquilo que a gente busca. Então, hoje, 75% da carteira está concentrado nesse tipo de empresa. E aqui É você vê, interessante. né, que a Unidas é a nossa segunda maior posição aí nesse bloco. Né? A maior é a Intermédica, a Unidas vai descendo, depois segue por PetroRio até Quero Quero. E a Unidas é uma tese que a gente tem desde 2018, que a gente gosta muito do modelo de atuação da empresa, dos executivos, o Esporto, o Sarkis, os outros executivos lá da empresa têm feito um trabalho muito bom. É um setor que a gente olha, compara com outros países, o Brasil ainda está aumentando a penetração, né, de carros alugados, né, sobretudo na área de frotas, que a Unidas ela é mais forte, né, ela tem cerca de, se eu não me engano, 60% da receita dela vem, ou do lucro dela vem da área de frotas, tá? Que é terceirização de frota por empresa. E o Brasil está muito atrás assim, de vários países, então tem um espaço grande estrutural. Isso que eu fico falando da tendência estrutural, então, assim, no Brasil 5% das frotas, mais ou menos, é terceirizada. Tá? Então, assim, você tem um potencial muito grande de aumento desse percentual. Então, isso vai acontecer, acho que inexoravelmente nos próximos anos. As empresas vão sofisticando e vão precisando se financiar e elas acabam optando por terceirizar a frota e alocar aquele capital de maneira mais eficiente do que deixar num carro parado, tem que fazer manutenção, Uhum, enfim. uhum, Então, ela tem toda essa onda positiva e toda a questão também cultural das pessoas passarem a usar aplicativos. Muitos jovens não gostam nem de dirigir, né? Às vezes alugam isso. ou usam Uber, enfim, então ela se beneficia disso também. É interessante. Então, assim, hoje, aqui essas empresas de crescimento acelerado, né, são empresas que, em geral, elas estão ganhando muito share, né? Assim, e são empresas símbolos dos setores em que atuam, né? A Intermédica é uma das maiores ali do setor de saúde, né? Hoje muito concentrado nas Unimedes, né? Elas têm mais de 40% do setor privado, então muito espaço para a Intermédica agora com a Rappi as duas, né? Ganharem mais share. A Unidas é o segundo player, a Eneva é o primeiro, né? Assim, quando você olha o setor ali de geração térmica, né, a gás, Vocês ela gostam muito do case de infraestrutura também, né, Daniel? Acho que tem alguns também nomes aí. você tem a Eneva um pouco de infraestrutura, né, porque essa coisa do gás, né, acho que é utilities, mas
oil and gas, mas tem a ver com infraestrutura um pouco, vai indiretamente, né? Isso. Em relação à matriz energética, Rumo, com certeza, né? Login também não está aqui, mas é uma tese que a gente gosta de transportes. Mas assim, são áreas que o Brasil ainda é carente, né? Se você olha infraestrutura no Brasil, tipo a Rumo, né? Assim, o Brasil tem uma malha ferroviária muito tímida, né? Poderia ter, ainda mais para um país continental, poderia ter uma malha muito mais adensada e por uma opção histórica aí que a gente acabou não fazendo isso com outros países, mas a gente tem buscado, acho que nos últimos anos tem melhorado isso e a Rumo eu acho que é o cavalo que mais, a empresa que mais busca aí, né? Mais dominante nesse setor e tem feito ganhado ótimas concessões. Né? Ótimo, com certeza. Setor de corporações aí também, Daniel, com Tenda, né? Acho que eu já vi você falando que é um setor um pouco complicado de entender. É, Não sei se. não, assim, acho que Tenda, assim, ela é uma incorporadora muito atípica, né? Porque ela, assim, ela é a mais eficiente do setor inteiro, né? Ela tem um processo de construção que é praticamente fabril, tá? Então ela só atua na área de Minha Casa Minha Vida, então ela é muito focada num segmento só. Ela usa um método de construção que é com a forma de alumínio, né? Então ela consegue uma escala em grandes cidades, ela consegue ter uma escala muito boa e ela acaba focando só em grandes cidades. Hoje ela está em 9 capitais. Então, basicamente são mercados que ela consegue lançar mais de 1.000 unidades por ano por cidade. Isso justifica esse método de produção. E com isso, ela é a empresa que faz um prédio, né, constrói um prédio no menor tempo disparado dentro das construtoras. Então, ela constrói um prédio em 11 meses, 10, 11 meses, a MRV faz um prédio em 22, 23, 24 meses. Então, é o dobro. A Tenda tem essa. E aí ela tem um prédio mais simples, de fato, mas é o menor preço também. Então, ela é o provedor com menor custo da indústria. Então, ela constrói muito rápido e vende muito rápido por conta do preço. E ela acaba com isso tendo um ROIC muito bom. E fora isso, que é o negócio tradicional dela, ela tem desenvolvido uma técnica de construção para atuar no mercado de casas, né, porque hoje ela está só em prédios, e ela sair das grandes cidades e poder atuar no interior, e aí com casas pré-fabricadas, pré-moldadas, com estrutura de painéis de madeira. Então, é um pouco aquelas casas que a gente vê nos Estados Unidos, vê no Chile, vê na Europa, que são pré-moldadas, mas de qualidade boa. Tá? Então, e aí em 3, 4 meses eles colocam uma casa de pé, com um custo de produção muito menor. Então, isso é uma startup dentro da Tenda, mas que tem tido uma boa evolução, né? Essa startup. Interessante. E se der certo, pô, aí você pode ter um negócio maior que a própria Tenda é hoje, entendeu? Porque aí você é um mercado gigante e ela não fica circunscrita só às grandes capitais, né? Como ela é hoje. Excelente. Excelente. Se você quiser passar mais alguma tese aí que você acha interessante, algum setor. É uma tese que a gente Eu acho, gosta. eu acho que tem um setor aí que eu acho que você está fugindo, tirando o BTG, que é um banco mais. Não tem o peso dos bancões, né? Mas eu não estou vendo nenhum bancão aí também. Qual é a tese aí, Daniel, por trás disso? A gente tem uma tese de adensamento financeiro, né? Lá fora o pessoal chama de financial deepening, né? Que é esse processo que vem acontecendo no Brasil, de mais pessoas tendo acesso a serviços financeiros e serviços financeiros a custos mais acessíveis, né? E a gente tem visto isso na área de bancos, né? Muito violento, né? Os bancos digitais, tem visto nas grandes plataformas, XP, e os concorrentes da XP, o próprio BTG, a Orama, a Easy, né? Todos os Modal, você tem um grupo grande aí de empresas fazendo bom trabalho. E aí, no caso dos bancos grandes, eu acho que o
Brasil tinha um mercado muito concentrado, né, assim, de serviços financeiros, né, de banco, né, o mercado bancário era muito concentrado nos 3 players privados e um público, né, os 2 públicos, talvez. Isso. Mas, assim, com um serviço caro, spreads altos, e eu acho que concentrou demais, agora a gente está num momento estrutural de desconcentração e que favorece a tecnologia. Então, para esses bancos, se eles mudarem inteiro de um dia para a noite, se virarem tech, é muito difícil, né? Então, você vê aí o Nubank, né, a quantidade de contas que eles têm, assim, a evolução e a quantidade de dinheiro também disponível, né, para Sim, financiar um projeto desse porte, desse estilo. Então, acho que é um sinal um pouco dos tempos e acho que o BTG tem navegado bem nesse sentido, né? Acho que ele marcou posição no digital, agora acabou de adquirir controle do PAN, então vai poder também integrar mais a parte de varejo com o digital também, acho que pode ser interessante. E as outras áreas mais tradicionais do banco vão muito bem, né? Assim, na parte de wealth management, na parte de asset management, na parte de crédito, a parte de sales and trading também vai bem. Então, assim, é um banco que tem tido bons resultados. Se eles conseguirem entregar tudo que eles prometem, né? Acho que nos próximos, em 4, 5 anos, eles poderiam quase ter, enfim, aí assim, um resultado, quase o resultado do Itaú, mas com um tamanho bem menor. Então, assim, um ROIC muito mais, um ROI, né, muito mais alto que os grandes bancos, né? Então, é uma aposta, né? Mas eu acho que eles têm navegado bem aí nesse sentido, aproveitado esse movimento e feito boas aquisições e bons movimentos, né? muito bom, muito bom. É, e tem um setor aí que eu achei interessante também, que é a Anima, né? Porque a gente vê muita gente falando em Cogna, né? Aquele balanço que eu acho que eu olhei assim, eu fiquei bem assustado, não sei se você viu também, mas por que a Anima? Por que não outro setor, outra empresa de educação? A Anima, acho que é das empresas abertas de educação superior, é a que tem, ao nosso ver, a melhor proposta de valor assim, para o cliente. Assim, ela, de fato, tem uma média de avaliação, né? Vários critérios de avaliação de qualidade muito melhor, dados de evasão menor, ela consegue rematrículas, taxas de rematrícula maior. Então, eu acho que ela, de fato, é uma empresa preocupada com qualidade. Não que as outras não sejam, mas eu acho que ela consegue entregar isso para o cliente dela. Então, é uma. E ela fez um trabalho nos últimos 2 anos, sabe, que tem sido muito bem feito pelo Marcelo, que é o CEO e um dos fundadores da empresa, que foi mudar um pouco o modelo acadêmico. Eles conseguiram otimizar mais o que a gente chama de ensalamento, né? Você conseguir ter uma engenharia educacional que no final do curso não tenham tão poucos alunos, né? Você consegue ir criando módulos que você vai, aluno às vezes do terceiro ano com o primeiro ano, você vai criando essas combinações e de forma que não chega no final do curso tem 2, 3 alunos, mas você tem uma classe relativamente cheia e aí combinando várias técnicas de ensino, né? Então a distância e presencial, eles têm uma opção de não ter ensino à distância puro, então na cabeça deles assim, o aluno que escolhe, ele quer estudar, ele pode hoje vir na aula, vai ter uma aula presencial. Se ele não pode, ele vê de casa. E um pouco, na verdade, tanto faz se é a distância ou presencial, o que importa é se ele consegue estudar ou não. E aí eles não. Legal. Então, assim, enfim, mas eu só estou dando um exemplo, mas assim, acho que a empresa tem uma cabeça muito legal em relação a isso, tem feito um bom trabalho de crescimento de margens, tá? Eles vêm ano a ano crescendo margem, entregando uma boa margem, fazendo boas aquisições, né? Compraram a Lords recentemente. Então, é uma história que a gente gosta de turnaround, né? Eles não vinham tão bem uns anos atrás, conseguiram corrigir a rota e tem feito bastante aquisições também ao longo dos anos, né? Boas aquisições. Muito bom, Daniel. Muito bom. Fica à vontade, se você quiser continuar. Não, acho que o que eu ia falar aqui que a gente gosta, que é uma empresa que a gente ancorou o IPO ano passado e que é uma empresa meio diferente, que é a Aura,
que é uma mineradora de ouro, né? Ela tem 80% da produção dela é ouro, 20% é cobre, Aham. que são metais aí 100% dolarizados, né? Então, acaba sendo uma empresa, uma posição intermediária na nossa carteira, mas que a gente tem tido um bom retorno com ela. Ela, desde que a gente entrou em outubro, novembro do ano passado, e ela vem fazendo, acho que um bom trabalho de aumento de produção, também fazem bons M&As, a preços baratos, né? Eles têm uma expertise grande de comprar empresas não, minas em final de vida ou que não estão bem exploradas, que é um mercado desarbitrado, e eles compram barato e colocam a mina e acertam os processos e fazem a mina rodar. E aí eles têm produção no Brasil, no México, Honduras, nos Estados Unidos fizeram uma aquisição ano passado, e é uma empresa que a gente acha que nos próximos 2, 3 anos pode dobrar o tamanho da produção dela. Muito bom, muito bom. E assim, né, Daniel, vocês têm um período aí de investimento, né, de pelo menos 24 meses, né, em cada empresa dessas ou até mais, não é isso? Quando a gente O faz a prazo análise de uma normal de empresa, investimento. a análise que a gente faz, a gente considera que a gente pode sair desse investimento em 2, 3 anos, depende um pouco da empresa, do setor. Mas Uhum. não necessariamente a gente carrega 2 ou 3, às vezes carrega mais, né? Então, tem empresas aí que estão há bastante tempo, tipo a Tenda, a Unidas também são investimento antigo, a Anima, super antigo. Então, assim, depende um pouco da empresa, mas é mais uma ferramenta de análise. E tem casos que a empresa performa muito bem e, às vezes, em menos de um ano a gente pode sair, né? Assim, acontece também. A gente não é assim, o nosso Ótimo. compromisso é com o nosso cotista, sabe? A gente não tem nenhum apego em sair da empresa, por isso a gente Aham. também, até, por exemplo, na Tenda, a gente tem uma posição, a gente tem mais de 5% da empresa, tem algumas empresas que a gente acaba tendo uma posição maior, mas a gente nunca ocupa posição em conselho, ou algo que nos restringe a entrar e sair daquele investimento. Muito bom. Daniel, já recebemos algumas perguntas aqui, a gente vai deixar para o final, pessoal. Nos últimos 10 minutos aí a gente pergunta, mas eu só queria, dando um andamento, eu não sei o que vem no próximo slide, Daniel, mas eu queria que você falasse um pouquinho, voltasse um pouquinho no tempo, a gente voltar para 2020, né? A gente veio 2019, que foi um ano muito bom para a Bolsa, né? A gente estava todo mundo bem otimista, né? Com um governo mais liberal, reformista, eu acho que, eu não sei se, eu queria que você falasse também um pouco, não sei se vocês olham muito para essa tese macro, né? Eu acho que vocês fazem uma análise mais bottom-up, né? É, vão mais a fundo da empresa, mas como é que estava o fundo lá em 2020, final de 2019, 2020, pré-Covid, né? Como é que vocês estavam posicionados, o que é que vocês estavam vendo aí lá no ano passado, nas bolsas, né? Porque o Covid estragou a festa, vamos dizer assim, né? Pois é. A gente estava assim, início de 20, né? A gente tinha uma carteira com temas domésticos, tá? Assim, a gente estava animado com a retomada do Brasil, com a questão pós-reforma da Previdência. Acho que a reforma da Previdência saiu em bons termos, né? Em um tamanho interessante, assim, robusto. E a gente vinha, de fato, 2019 foi um ano que a gente foi muito bem, né? O fundo rendeu 57%, 57,3% contra 33% do BX. E aí chegou 2020, a gente estava com esses temas mais domésticos, a gente tinha malls, mas tinha também essas empresas que a gente, eu falei que são muito resilientes, né? E que tem, Aham. então, tipo, a Intermédica, ou empresas com esse perfil que acabaram se beneficiando com a crise. A própria Magalu, né, era uma empresa que a gente tinha também, que a gente aumentou bastante durante a crise. Então, foi um ano duro, né? A gente acabou o ano com uma rentabilidade de 7,4 contra 3,5 do IBX. Acho que a Bolsa foi, o Ibovespa foi mais para próximo de 2 e pouco, 2,5, né? Isso, Talvez. Então, isso. assim, acho que entre mortos e feridos, a gente conseguiu sobreviver ano passado.
mas foi um ano duro, né? Assim, com aquela queda muito forte, né? De março, abril. A gente tinha essa carteira com alguns temas domésticos, então algumas empresas de consumo, né? Então de varejo, tinha também algumas empresas de shopping centers. O que a gente que nos ajudou foi ter algumas opções de venda de Bovespa, que a gente de vez em quando Legal. faz, e isso Vocês às vezes acabou. fazem put. Isso, a gente compra put, a gente nunca alavanca o fundo, a gente só Aham. compra alguma proteção. Isso quando Quando você acha que a bolsa está cara, Daniel? é uma mistura de quando a gente acha que ela está cara ou tem algum risco no horizonte que a gente que nos preocupa, algo que cria desconforto, mas mais do que isso é quando a volatilidade está muito barata, né? Porque está muito baixa. No Aham. caso, quando você olha a volatilidade histórica, estava nos menores níveis. Então, isso na prática era muito barato comprar uma proteção, mesmo sem você saber o que ia acontecer. E a gente comprou, nem imaginava, né, o negócio do Covid, mas E, seguro morreu de velho, e né? é Então, interessante, né? É, exato. E é interessante, né? Desculpa interromper, foi que o fundo multimercado, em um momento como esse, né? Ele comprou, acabou de entrar na posição, tal. Quando ele vê a queda da bolsa, ele vai entrar vendendo, né? Ele vai passar a vender as posições, o risco vai lá, bateu, manda ele vender. Já você não, né? Quando você vê uma queda dessa, você está posicionado, claro, vai depender dos níveis, né? Você vai ter caixa, mais caixa, menos caixa, mas você vai entrar comprando, né, Daniel? E aí, é, como é que foi aí esse momento de entrar comprando para vocês aí? não, assim, Entraram muito cedo, porque você não sabe, o fundo do poço ninguém sabia onde era, né? Mas os níveis de preços que a gente via chegando, empresas com um preço abaixo do valor patrimonial e tudo isso, né? Como é que foi para vocês aí? não, eu acho que de fato uma hora dessas, né? Acho que qualquer ser humano né? Ele é testado, né? Assim, não dá para falar que é diferente. Todo mundo era algo totalmente, parecia um filme de ficção científica, né? Estava né, num negócio que até hoje parece um pouco irreal, né? O que a gente está vivendo. Mas eu acho que nessas horas vale assim, a gente já pegou vários ciclos, né, de bolsa aí nesses 8 anos e pouco. Então a gente já tinha visto impeachment, já tinha visto outras crises, outros movimentos de queda relevantes, Joesley, tinha E o várias. fundo começou em um dia em anos difíceis também, foi muito bem, né? Começou. Você pega 2013, ó, foi o nosso primeiro ano, a bolsa caiu 3, a gente subiu 21. 2014, a bolsa caiu Isso, 3, a gente subiu quase 9, 8,9. 2015, a bolsa caiu 12. E aí foi o nosso único ano negativo, né? Que foi, a gente caiu 2. E aí depois, isso, 16, a gente foi mal no relativo, né? Subiu 16, a bolsa subiu 36, esse ano foi quando a gente errou. E aí 17, a gente foi muito bem, né? Que foi foi muito quase bem. 45 para 27. 2018 ficou meio empatado com o IBX. Aí 19 foi um ano excepcional, o ano passado foi um ano ok, assim, foi positivo, né? Isso, isso. Mas assim, eu acho que nessas horas a gente, por exemplo, a gente foi tirando parte das proteções um pouco cedo. Se a gente tivesse mantido todas elas até o final, a gente teria ganhado muito dinheiro. Poderia Uhum. ter uma performance ainda melhor, mas é o que você falou, é difícil acertar lá, né? O Isso, veio da o mosca, fundo, né? Então, exato. você Não, fica lá. e sua cabeça, né, é muito de ver preço, né? Você está olhando o preço dos ativos, né? Então Isso. chega, eu acho que chegou nos 90 mil pontos, a gente já via muita coisa barata, né? O problema dessa vez é que a crise afeta de maneira desigual, né, os setores. Então, tinha uma Isso. discussão importante, estrutural, assim, pô, quem que sai fortalecido cada setor, né, mas também entre os setores, né? Então, por exemplo, a gente tinha Renner, Marisa, malls, né, shopping centers, a gente acabou reduzindo um pouco
malls e privilegiando o Magazine Luiza, que era exposição e-commerce grande, ou a própria local web também, que a gente aumentou a posição. Depois o BTG caiu muito num certo momento, a gente achou que valia a pena estar lá, ainda mais com o juro tão baixo e toda essa questão digital. E aí você olhava o valuation do banco todo, né? Assim, não era só a parte digital, era mais você olhava, um banco que tem uma cultura forte, no momento de crise a gente achava estava bem capitalizado, então também parecia ser uma boa oportunidade. A própria Intermédica, né? No começo a gente ficou em dúvida como é que seria o Covid para a sinistralidade dela, falou, pô, vai estourar tudo, e na prática foi o contrário, né? As pessoas tinham medo de ir para o hospital, né? Elas tinham, mesmo todas as cirurgias eletivas, aquela que você pode escolher, né? A data, eles adiaram, então você começou a ter um nível de sinistralidade muito baixo, né? Não recorrente, mas que facilitava a empresa e ela com muito caixa e podendo fazer aquisições num mercado tão difícil. Os hospitais, né? Aí sim, os players puros de hospitais estavam com uma vacância alta, porque ninguém ia lá, tinha a parte de Covid, mas muitos deles começaram a sofrer com caixa, né? Eles sempre tinham uma ocupação alta, acabaram não tendo ocupação, que é meio contraditório, né? No meio da pandemia, você fala, o hospital não Isso, está lotado, mas não estava mesmo. exato. E aí, pô, a Intermédica estava capitalizada, ela saiu comprando várias empresas. Então, eu acho que a nossa discussão foi muito também tentar entender quem que aproveitava esse momento para sair fortalecido. Bem interessante. E era uma incerteza enorme, né? Então, acredito que essas discussões aí foram bem acaloradas aí. Mas a gente está chegando no fim aí, Daniel. Eu queria que você falasse um pouquinho de cenário para 2020, 2021, como é que você está vendo bolsa daqui para o final do ano. O gringo aí, ele deu ele entrou um pouco mais forte aí, né, nesse início de ano. Como é que você está vendo aí bolsa para 2021? A gente, assim, a gente é uma casa bem mais fundamentalista de olhar empresa a empresa, né? Mais análise Isso. micro, mas dando aqui um pouco minha opinião, né? Assim, o que a gente discute, assim, nos parece assim que é um cenário externo favorável, né? Muita liquidez, né? Por conta dos estímulos fiscais e monetários que são imensos. Nos países que tiveram vacinação em massa, a gente vê uma volta à normalidade. Então, os Estados Unidos, estou aqui em Miami agora, então, e você vê aqui, né, as pessoas voltando à normalidade, restaurante cheio, shopping cheio, todo Perfeito. mundo, acho que em função da vacinação, Inglaterra, Israel também, então tudo, acho que quem tomou vacina está voltando a uma vida normal, que é muito bom. China também, que é importante para o Brasil, também está tendo os dados recentes de PIB e dados 18% econômicos. do PIB, né? No Assim, primeiro. sempre você fica na Uma dúvida porrada. qual que é o número real, mas Isso é parece que verdade. está tudo indo bem. E aí, então, assim, no consolidado, eu acho que o setor externo é muito favorável, tem muita liquidez disponível para mercados emergentes como o Brasil. E aqui interno, eu acho que da questão fiscal sempre uma preocupação, mas dado o cenário de Covid, não tinha muito como ser diferente. Acho que ano passado, esse ano talvez poderia ter uma condução, política melhor, mas acho que o pior é a questão da vacinação ter atrasado tanto, né? Assim, o fato de a gente não conseguir ter uma vacinação em massa acabou comprometendo esse primeiro semestre e fica uma expectativa para o segundo semestre, mas na prática podia ter um crescimento esse ano de Su- su- 6%. E E sua expectativa para os resultados agora que vão sair? Como é que você está enxergando? Você acha eu, que eu acho que eles vão vai ter ser bem. impacto aí? Assim, até saiu o dado de arrecadação, né, semana que foi muito bom, né? Assim, Isso. apesar do lockdown, assim, a arrecadação está indo bem. Então, assim, parece que a economia está girando de alguma forma, né? Assim,
O quarto tri, os resultados foram, em geral, bons. Não acho que, né, assim, pelo menos das empresas que a gente acompanha mais de perto, e as empresas que a gente conversa, assim, elas parecem que o primeiro tri foi bem. Acho que ele é bem desigual entre setores. Então, eu acho que o PIB mesmo, assim, esse ano vai ser baixo, 2, 3%, né? Salvo Uhum. uma acelerada no segundo semestre, assim, em função de uma vacinação mais rápida. Mas, assim, a nossa leitura, assim, não é de muito otimismo em relação ao crescimento do Brasil, mas também não dá para ficar muito pessimista com o patamar de juros, mesmo tendo subido um pouco, ainda é estruturalmente baixo, é bastante expansionista para essas empresas. Assim, se você olhar em patamar de juros real no Brasil, está bastante baixo, mesmo com a curva tendo Isso. aumentado. Então, a gente acha que isso é bom para as empresas que têm bons projetos, elas conseguem se financiar, aproveitar essa liquidez e ter um retorno interessante. Então, a gente está com pouco caixa e apostando nesse resultado aí desigual entre os setores e apostando nessas empresas que são líderes mesmo, que aproveitam esses momentos de crise para se sobressair. Se você E aí puder voltar, Henrique, um pouquinho o slide só para as posições lá. Mas pode continuar, Daniel. então, eu acho que esse ano, assim, ainda tem até o final do ano, talvez, uma trégua até a questão eleitoral ficar mais forte. Já teve, né, um ensaio ali do que vai ser o ano que vem, esse mês passado, esse mês. Mas eu acho que ainda tem chão ainda para a eleição ano que vem, mas a gente sabe que no final do ano começa essas discussões de novo, né? Então, Isso. eu acho que é assim, é tão incerto isso, né, que assim, que a gente prefere muito olhar empresa a empresa, sabe que essas empresas que entregam lucro mesmo em anos ruins, ao longo do tempo, o preço da ação delas, ele segue muito o aumento do lucro delas. Você pega a Localiza, a Renner, várias empresas de qualidade, você vê, faz uma comparação do lucro e o preço da ação ao longo dos anos, assim, tem ano de crise, impeachment, o diabo, assim, ela vai e ela respeita muito isso. Então, é isso que a gente está buscando. Essas empresas têm uma resiliência boa de resultado, né? Assim, Perfeito. não semi-defensivas, mas estou dizendo que assim que elas sabem viver bem na diversidade, vai, da Perfeito. qualidade. Não, perfeito. Perfeito. É, pessoal, vamos para as perguntas. Tem duas perguntas aqui já, Daniel. O Fábio ele está perguntando o seguinte: o setor do turismo como um todo, graças ao Covid, sofreu muito e as ações estão com grande desconto. Como você vê o setor e as oportunidades? Acho que turismo a gente está falando de CVC e as empresas de aviação aérea, né? Eu acho que a CVC, Eu acho que, se eu não me engano, vocês tinham azul, né, Daniel, também no a gente portfólio. tinha Azul, a gente acabou, 2019, eu acho. a gente foi um resultado muito bom em 19, 2020 a gente sofreu, né? Ela apanhou muito com a crise, e aí ela apanha triplamente, né? Porque ela apanhou com Sim. o preço do câmbio, o preço do petróleo e com a ocupação que caiu muito, né? Então, acho que ela foi uma das sobreviventes lá do setor, mas muito duro para ela. Assim, confesso que a gente está um pouco distante, mas assim, a gente resolveu sair umas tantas porque a gente achava que tinha um cenário tão incerto, você não sabe quando que ia acabar a pandemia e acho que tinha um risco real para essas empresas. A gente acabou priorizando outras oportunidades que a gente achava que tinha uma relação de risco-retorno melhor, tá? Uhum. A CVC, por exemplo, é uma empresa que teve seus problemas de gestão, né? Então seria um caso aqui de mudança estrutural, né? A empresa que trocou CEO, trocou CFO, trocou um monte de gente, fez write-off de um monte de coisas questionáveis do passado. Acho que, né, tinha bastante Sim, problema na empresa. Questionável, acho que eu estou sendo generoso aqui com eles. isso. Né? Então, mas mas é uma empresa que tem uma liderança importante, embora o setor de online tenha mudado, né? Assim, tenha uma concorrência importante, mas eu acho que é uma empresa que, assim, se a economia voltar, se reabrisse, ela teria tudo para voltar a ter
uma posição interessante. Mas, assim, eu confesso que a gente está um pouco distante desse, a gente não está olhando tanto airlines ali, acho que precisaria até, para dar uma opinião mais qualificada, eu precisaria voltar e falar com o meu sócio que olha mais essa área, então não estou me sentindo aqui qualificado para dar uma opinião bem fundamentada ali sobre Azul hoje, tá? Muito bom, muito bom. É, tem outra pergunta aqui do Marcos. O Marcos pergunta: o que é que você espera do setor de seguros nos próximos anos? O que enxergam de vantagem competitiva na Sula em relação às demais, né? Que é uma posição que vocês têm aí também no portfólio. A Sula, ela assim, foi uma empresa que vendeu todas as áreas, né, outras áreas de seguro e acabou concentrando praticamente em saúde, um pouquinho de vida, né? Assim, mas ela virou uma empresa de saúde. Uhum. Eu acho que ela, assim, depende de crescimento de emprego, né, de volta da atividade. Então, ela tem, isso é um fator para ela que atrapalha, né, quando você está numa crise, num aumento de emprego, é ruim, né, porque o número de vidas tende a cair. Por outro lado, ela é uma das operadoras mais eficientes no ramo que ela atua, no segmento mais de alta renda, né? Então, assim, ela opera muito bem e a gente acha que é uma empresa que está muito barata, assim, não tem um trigger claro assim, para ela, mas o valuation parece barata. Barata é um setor que está consolidando bastante, então eu acho que a gente está vendo assim, de tendências no setor de saúde, a gente tem visto grandes consolidações, né? Então você tem desde a Apvida com a Intermédica, você tem a DASA voltando ali, né? Você tem o próprio a Redditor consolidando muito, outras empresas também consolidando mais regionalmente. Então, eu acho que tem um cenário ali que não sei se de repente é um caso que pode até ela ter alguma associação com alguém, não sei, mas ela parece um ativo, né, uma noiva ali para alguém casar, não sei. É, mas ela parece muito barata, então acho que teria que ter uma volta de emprego, assim, e os juros baixos também, ele esse cenário de juro baixo e desemprego alto, para ela é uma combinação ruim também, né? Ela, Uhum. o float dela era favorecido na época dos juros altos, né? Então acho que ela tem essa simetria ali para frente. Muito bom, muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já bateu 1 hora de live aqui. Daniel, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos clientes, para seus futuros clientes aqui também, né? A gente gosta muito da casa, né? Acho que você é um ótimo, um excelente gestor, é uma fera aí do mercado. Então, deixa uma mensagem aí para os nossos clientes que estão pensando em conhecer melhor o seu fundo, conhecer melhor a casa. O que é que você diria para eles hoje? Bom, primeiro agradecer aí por me aguentar por 1 hora aqui, né? Então, acho que a gente sempre gosta desses bate-papos e também falar um pouco, assim, agradecer em nome da Indy também, né? Assim, eu não sou só o único gestor, a gente somos um grupo de vários gestores, tá? Então, a gente se complementa, não tem um one-man show, não tem um cara só que é o Isso. patriarca lá. Acho que a gente é um grupo de que trabalha em cogestão, e isso é um diferencial, que não sei se é um diferencial, mas acho que a gente trabalha bem assim, isso acaba tomando decisões ponderadas, sabe? A gente tenta triangular bem o processo decisório, então eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, acho que em comparação a outras casas. E acho que aí vocês têm que investir de acordo com o seu perfil de risco mesmo. Acho que tem que comparar bem os fundos, entender que é um investimento de longo prazo, não adianta pegar o resultado de 1 ano, sei lá, de 2 anos, tem que olhar um horizonte mais longo. E acho que quem tiver esse apetite, tiver essa paciência, a gente é uma casa que a gente remunera bem os nossos clientes, mas sempre sem pressa, né? Montando as posições, olhando no longo prazo. Então, e aí, o que vocês quiserem, assim, tirarem dúvidas, o Alecrim está aí também no dia a dia, a gente é super aí à disposição para
esclarecer algum tipo de dúvida sobre a estratégia, sobre o fundo, sobre os nossos produtos, né? A gente não tem só o INDFIA, tem os fundos de Tem a previdência previdência, também, né? que é Isso. interessante para. Eu acho que dependendo do perfil, às vezes tem gente que prefere previdência, então acho que é isso. Muito bom, muito bom. Daniel, então eu vou encerrar aqui a live, pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo. Henrique, te agradeço aí pela disponibilidade também. Daniel, obrigado também mais uma vez. E vamos nessa, pessoal. O que vocês precisarem, entre em contato com o assessor. A gente está disponível aí no WhatsApp, na nossa rede social no Instagram. Estamos com um canal no YouTube também. E o Daniel aí também, né? A gente tem uma equipe aí que a gente consegue entrar em contato com eles a qualquer momento. Então, sempre que vocês quiserem saber um pouco mais, a gente vai conversar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para todo mundo, uma boa noite. E Valeu, pode pessoal. concluir, Até a Daniel. próxima. Não, um grande abraço também. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Se cuide.